O Antigo Testamento é uma coletânea de livros na Bíblia que as pessoas têm muitas dúvidas, muitos questionamentos, não entendem direito as escrituras ali. Às vezes acham até que tem até um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. Gente, eu acho que o Antigo Testamento muitas vezes ele é menosprezado e muitos de nós a gente nem gosta de ler ele direito. E isso é um dos maiores erros que nós como cristãos podemos cometer. Tem tanta coisa rica no Antigo Testamento, tem tantas histórias maravilhosas e tantos ensinamentos sobre Deus, sobre o que Ele quer para nós, sobre a sua visão de sacerdócio real para a nossa vida hoje. Tem muita coisa que o Antigo Testamento nos revela e eu quero aqui hoje trazer o meu top 5, baseado aqui na minha opinião, dos 5 melhores livros do Antigo Testamento que moldaram a minha fé, me ajudaram em muitos sentidos e eu espero que possa te inspirar a se debruçar sobre essa coletânea de livros tão maravilhosa e tão rica para a nossa fé. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como que vocês estão, galera? Para aqueles que não me conhecem, muitíssimo prazer, meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e sou também professor lá na plataforma de cursos da Udemy. Se você quer conhecer um pouco mais dos meus cursos, quer saber ali um pouco mais sobre o Evangelho, vai aqui no link da descrição, participa lá dos cursos, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e vai crescer no seu relacionamento com Deus. E aproveitando, eu gostaria de falar com vocês aqui, te pedindo primeiramente para você se inscrever aqui nesse canal. Galera, você não é inscrito ainda, tá perdendo tempo para quê, gente? Se inscreve aqui no canal e deixa aquele seu joinha abençoado. Esse joinha faz milagre aqui no YouTube. É por meio desse joinha que o YouTube mostra o conteúdo para muitas mais pessoas. Se você tá gostando, se você acha legal esse conteúdo, gente, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e vamos que vamos pro nosso conteúdo de hoje e já vai comentando aí embaixo quais são as histórias da Bíblia no Antigo Testamento ou quais são os livros que você mais gosta. Coloca aí nos comentários e vamos juntos enriquecer e valorizar o Antigo Testamento que muitas vezes as pessoas nem gostam de ler, passam longe, meu Deus do céu. Então vamos lá, pessoal, eu quero trazer para vocês o meu top 5 de livros do Antigo Testamento, baseado na minha opinião, no meu relacionamento pessoal com Deus. Eu vou falar aqui para vocês quais são eles, por que eu gosto e vou trazer um versículo, uma escritura que me inspira e me encoraja dentro daquele livro específico. Beleza? Então vamos lá para os nossos slides aqui de hoje. Então vamos lá, vamos começar então com o top 5 e para mim o quinto lugar está para o livro de Salmos. Salmos é um livro que para mim é muito especial. No livro de Salmos a gente aprende tanto, mas tanto sobre Deus, sobre adoração e também sobre oração. Você sabia que muitas das canções ali, né, dos salmos que estão escritos são na verdade orações feitas especialmente por Davi, mas tantos outros ali que estavam no seu momento de oração com Deus e transformaram isso em canções que se tornaram hinos que são entoados por todo o povo judeu, são entoados também pela cristandade, né? Muitos louvores são inspirados nos Salmos. Salmos é um livro maravilhoso, super enriquecedor, encorajador para a nossa fé e nos ensina muito sobre o coração de um verdadeiro adorador. E afinal é isso que Deus procura, né? Os verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. E eu quero falar aqui para vocês um pouquinho sobre qual é o meu salmo preferido, né, de toda a nossa coletânea. Vamos lá. Primeiro, o salmo que eu mais gosto, gente. Esse salmo aqui, eu acho ele maravilhoso. É o Salmos 131. Fala assim no versículo 1. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por minha mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Eu amo esse salmo. Esse salmo ele caminha comigo por muitos e muitos anos. Eu sei que tem muitos salmos bem legais, mas esse aqui, ele fala de algo que para mim é muito difícil. Ele fala sobre orgulho.
Eu já até fiz um curso, vou deixar aqui no link da descrição, falando sobre humildade, como nós podemos ser humildes como Jesus, e nesse curso eu trabalho o conceito de orgulho e como nós podemos trabalhar isso na nossa vida. Para mim é um pecado muito difícil, eu luto contra o orgulho por muitos anos, e toda vez que eu vejo esse salmo eu me inspiro, ele fala: Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Olha, eu oro tanto para que Deus me ajude, né, a poder falar isso com tanta tranquilidade. E ele traz assim: olha, eu não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas, eu acalmei, eu tranquilizei minha alma no Senhor. E ele compara, né, com uma criança recém-amamentada, uma criança que está entregue ali aos braços de Deus, totalmente despreocupado, em paz. Essa é a paz que eu procuro para a minha vida, para o meu coração. Esse é o local que eu quero estar diante do santuário, diante de Deus. É esse local perfeito diante do meu Pai. Esse salmo me encoraja demais. E voltando aqui, nós temos no nosso top 4, aqui na nossa quarta colocação, Êxodo. Êxodo, para mim, é o meu quarto livro preferido do Antigo Testamento. O Êxodo fala bastante, gente, da história do povo de Israel saindo do Egito. Em Êxodo a gente vê o início, né, da celebração da Páscoa, nós vemos as 10 pragas, nós vemos toda a vida de Moisés ali, o povo sendo direcionado por Deus no deserto. Cara, é tanta coisa que fala no livro de Êxodo. É um livro importantíssimo para o povo de Deus. É um livro que Deus ele se apresenta ali para o seu povo, não apenas como um conceito, mas com muito poder, com muitos milagres, com muita força. Deus ele chega assim e leva e caminha com o seu povo para longe do Egito. Para mim esse é um livro que me inspira, me encoraja, é um livro que eu vejo o relacionamento de Deus com o seu povo, especialmente ali com Moisés. A própria história de Moisés é maravilhosa. Eu já até fiz um vídeo falando sobre Moisés, vou deixar aqui no card caso você queira ver e conferir um pouco mais. Mas, gente, é maravilhoso. E se tem uma escritura que eu gosto no livro de Êxodo, é essa escritura aqui. É apenas um versículo, mas que para mim é muito importante, que diz o seguinte: respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Cara, essa promessa de Deus é tão profunda. Você vê Deus, o Todo-Poderoso Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Criador de todas as coisas. E ele fala para Moisés e ele fala para o povo dele, fala: olha, eu vou acompanhar vocês, eu lhes darei descanso. Sabe o que é mais interessante disso? Que essa promessa que Deus faz aqui em Êxodo para Moisés e o seu povo é a promessa que ele continua cumprindo por meio do Espírito Santo. A gente olha para as Escrituras assim e fala: nossa, Deus acompanha o povo de Israel ali no Êxodo. Olha que bacana quando a gente pensa que nós somos acompanhados pelo próprio Espírito Santo que vive dentro de nós. Cara, maravilhoso. E aí nós chegamos naquele livro que para mim ocupa a terceira colocação, que é o livro de Provérbios. Provérbios para mim é outro livro incrível. E eu coloquei ele em terceiro lugar porque, pessoalmente, na minha fé, na minha vivência, por muitos anos eu só lia Provérbios. Eu adorava o livro de Provérbios quando eu era criança, pré-adolescente, ali na fase dos 10 a uns 12, 13 anos. Eu lia Provérbios o tempo todo. É um livro que para mim ficou muito marcado. E é um livro, né, que ensina muita coisa. Ensina muitos dos valores, dos princípios do reino de Deus. E para minha formação como cristão, para minha formação como homem, o livro de Provérbios é uma das coisas mais importantes. Eu super encorajo você, se você ainda não leu o livro de Provérbios do início ao fim, se você ainda não meditou sobre algumas das escrituras ali no livro de Provérbios, eu te encorajo. Faz isso o quanto antes. Se você é pai e tem um filho, meu pai fez isso comigo. Meu pai lia muito Provérbios comigo para me ajudar a ser um homem de caráter, um homem real, um homem de Deus. Gente, é muito bacana. E a escritura que eu separei para falar sobre Provérbios, né, que para mim traduz muito esse livro, é Provérbios 4, versículo 23, que fala: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Gente, esse provérbio aqui é a realidade da vida, né? Guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Cara, isso é uma coisa que a gente precisa internalizar, guardar o nosso coração, proteger a nossa mente, colocar diante de Deus. É um conselho
que a Bíblia nos dá, que é pra gente seguir todos os dias. E em segundo lugar, não podia ser outro para mim, Daniel. Daniel, outro livro maravilhoso. Gente, que livro fantástico. Cara, Daniel é sensacional. Um livro muito profético, difícil de ler, né? Com muitos textos ali, né, que falam da história do povo de Israel, falam de Nabucodonosor e de outros reinados ali da terra. Tem muitos teólogos que discutem quando que Daniel foi escrito. Muitos dizem que foi lá, né, na época, né, dos profetas. Tem outros que dizem que foi naquele período de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento que Daniel foi escrito. Existem muitos debates, é um livro gostoso de se estudar. Eu gosto de estudar Daniel, não só pela sua escritura, não só pela história de Daniel, né, mas também por todo esse contexto geográfico, teológico, histórico por trás. Você realmente pegar vários livros, comentários bíblicos, vários teólogos de diferentes correntes e buscar estudar sobre o livro de Daniel, cara, é um dos estudos mais legais que eu já fiz na minha vida. Sempre que eu tô enferrujado ou meio desanimado para ler a Bíblia, eu vou para Daniel, eu vou estudar Daniel, eu vou aprofundando, e cada vez que eu estudo Daniel, eu aprendo coisas novas. E não só falando desse conteúdo teológico, geográfico, né? Também tem muita questão apocalíptica ali, né? Escatológica no livro de Daniel, bem interessante também. Mas uma das coisas mais legais de Daniel é a sua história, né? O Daniel, a fé que ele tinha, tudo que ele sofreu, né? Saindo ali dos seus pais, indo, né, para um povo desconhecido da Babilônia, mantendo a fidelidade, mantendo ali o seu coração diante de Deus, não importa as consequências. Isso fez com que ele fosse preso, fez com que ele fosse parar na cova dos leões. Seus amigos foram jogados numa fornalha ardente, mas todos se mantiveram fiel. E para mim, Daniel é um grande exemplo de como nós cristãos devemos, né, dialogar com o mundo. Daniel, em nenhum momento ele se coloca fora do mundo como se não fosse parte dele. Ele vive dentro ali daquele contexto babilônico, mas ele nunca, em nenhum momento, ele perde a sua convicção e deixa de ser sal e luz ali para aquele povo. É um exemplo de homem, é um exemplo de cristão, é um exemplo de profissional, de como você age no mundo dos negócios, como você age no seu trabalho, como você age na sociedade. É um exemplo de homem maravilhoso. Daniel, olha, para mim, eu amo, tá em segundo lugar aqui para mim. E a escritura que eu separei para falar de Daniel, capítulo 2, versículo 23, que diz o seguinte: eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Essa escritura aqui é Daniel, né, quando ele estava diante de Nabucodonosor, e ele tem esse sonho, né, o rei tem esse sonho, ninguém sabia interpretar esse sonho, e ele vai lá, né, Deus revela esse sonho a Daniel. E o mais interessante aqui dessa escritura é que desde o princípio da história do livro de Daniel, ele fala: eu te agradeço e te louvo a Deus. Ele sempre dá graças a Deus. Ao mesmo tempo, ele reconhece a história do povo de Israel. Ele lembra, sabe profundamente quem é o Deus de seus antepassados. E ele né, honra, né, a Deus, né, reconhecendo que Deus é quem deu sabedoria, Deus é quem deu poder para ele poder ter aquela revelação daquele sonho, e ele deixa isso claro para todo mundo que estava ali ao redor. Daniel, ele é sensacional mesmo. Eu gosto demais desse personagem bíblico, gosto demais da sua história, gosto demais também do seu livro. E chegamos então no nosso top 1. Primeiríssimo lugar está aqui, Gênesis. Gênesis, para mim, é o meu livro preferido do Antigo Testamento. É no Gênesis que a gente vê a criação do mundo, né? Os dias sendo feitos ali. É no Gênesis que a gente conhece todos os patriarcas ali, né? Das Escrituras, a vida de Abraão, de seus filhos, toda a sua genealogia. Gente, Gênesis é importantíssimo porque ele não só é o primeiro livro da Bíblia, como ele também abre, né, ali os ensinamentos do Pentateuco, mas em todos os sentidos o Gênesis, ele traz quem Deus é na sua essência. Todas as formas que Deus se revela, seja no Jardim do Éden, na criação do mundo, claro, né? Mas no Jardim do Éden posteriormente, depois com os patriarcas, todas as formas que Deus se revela. No Gênesis a gente já vê tudo que a gente vai encontrar em Jesus Cristo, tudo que a gente vai encontrar lá no Apocalipse. Tudo está sendo dito, redito, né? Reforçado de diferentes maneiras, e a gente consegue encontrar
as principais características do Evangelho, as principais características da Trindade no livro de Gênesis. Gênesis, para mim, é um livro emocionante, muito, muito profundo. Dá para estudar de diferentes vertentes, com diferentes olhares, e cada um deles é riquíssimo para a nossa fé, riquíssimo para o nosso entendimento de quem Deus é e o que Ele quer fazer conosco. E a escritura que eu escolhi para representar, né, o livro de Gênesis, que eu gosto demais, é a escritura de Gênesis 50, o último capítulo de Gênesis, que fala assim no versículo 19: José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Gente, aqui José, né, ele está acolhendo seus irmãos depois de tudo que os irmãos fizeram com ele. Toda a história de José é maravilhosa, muito encorajadora, e eu amo essa escritura porque José aqui nesse momento, ele traz uma afirmação muito poderosa: Deus tornou o mal em bem. É tão interessante a gente ver, né, como que o livro de Gênesis termina com essa história de redenção. A família de José sendo perdoada, sendo acolhida dentro desse reino, esse reino egípcio, né, esse reino terreno, mas que revela tanto, mas tanto sobre Cristo. A ação de José aqui, o fim do livro de Gênesis, ele revela muito o fim das eras. Esse Deus, esse Filho perdoador, que perdoa a sua família, acolhe os que pecaram, né? E ama, né? Torna aquilo que foi feito de mal em bem. E a gente vê isso em Gênesis em vários momentos. Tantas pessoas que erraram contra Deus, os patriarcas, né? Tinham várias questões estranhas ali dentro da família, fora dela, era muito confuso, mas tudo Deus ele vai construindo de maneira que Deus seja glorificado e honrado. A ação de José aqui com seus irmãos é o que Jesus Cristo faz com todos nós na cruz, e é essa representação maior, né, de Deus como o grande autor da vida, como o grande tapeceiro, né, que está fazendo essa tapeçaria maravilhosa, né? E no fim todos nós ali, né, que mantivermos ali com ele e tal, vai ter o privilégio de ser acolhido, né, amavelmente, como fala aqui, e ser sustentado por Deus sem medo, sem nada. Realmente vamos ser acolhidos por esse Pai. E assim eu encerro o meu top 5 do Antigo Testamento. Esses são os 5 livros que eu mais gosto no Antigo Testamento. É o livro de Salmos, o livro de Êxodo, o livro de Provérbios, o livro de Daniel e, por fim, é claro, Gênesis. Todos eles são riquíssimos em histórias, em ensinamentos, e nos ajudam muito a se relacionar com Deus. Então, se você não leu nenhum desses livros ainda, ou só leu um ou outro, por favor, gente, o que você está esperando? Começa agora. Para de ler só o Novo Testamento, tem muita coisa boa no Antigo Testamento também. Deixa aqui nos comentários, galera, se você gosta do Antigo Testamento, quais são as histórias que você curte, bota aqui nos comentários, vamos se ajudar, vamos se inspirar aqui para conhecer mais da Bíblia, né, e do que Deus quer falar com a gente. E é claro, pessoal, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa aquele seu joinha abençoado se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like, e eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, quer mais vídeos como esse, coloca aqui no comentário também, que eu posso fazer meu top 5 do Novo Testamento. Vamos que vamos então, galera. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.